Meninas, bom dia, tudo bem com vocês? Eu fiz aquela pergunta ontem sobre a questão de organização, de planejamento, como vocês organizam o trabalho, a vida, as coisas da casa. Primeiro porque é algo que eu vivo na minha vida, o desafio mesmo de organização, eu tenho esse desafio, encontro às vezes esse desafio, ou seja, constantemente eu estou buscando ferramentas para me auxiliar nisso. E queria realmente saber de vocês como vocês fazem para compartilharmos aqui umas com as outras, porque lembra, esse grupo aqui é para a gente se edificar. E segundo, para que vocês também entendam algo que mexe muito comigo, que é quando a nossa vida está desorganizada, se as nossas coisas estão desorganizadas, a nossa vida como um todo fica desorganizada. E isso eu tô falando de organização mesmo da casa, de ter as coisas no lugar, de viver o verdadeiro shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. A gente fazer isso dentro da nossa casa, a gente fazer isso nas nossas tarefas, a gente fazer isso como mulher mesmo da casa. Independente se você tem uma vida profissional ativa fora de casa ou não, nós somos a mulher da casa. Nós precisamos governar nisso, né? A mulher virtuosa, ela governa nisso. Eu, por exemplo, tenho ajuda em casa. Também trabalho fora, né? Dentro de casa, mas com coisas fora da minha casa. E constantemente preciso me organizar para que as coisas estejam organizadas dentro de casa, para que as meninas estejam com as coisas no horário, as tarefas delas, enfim, organização de roupa, de comida na despensa, de que vai ter no cardápio da semana, tudo isso, né? Como é que tá médico, tudo isso nós precisamos organizar. Só que a gente também tem as nossas outras tarefas, temos um monte de pratinhos pra gente equilibrar, né? Então, como fazer com que isso não vire só um peso, um transtorno na nossa vida, e sim faça parte do prazer da nossa vida, servir a nossa casa, servir a nossa família, né? Então, a organização e o planejamento fazem parte disso e são muito importantes para que a gente consiga dar continuidade no nosso dia a dia, no dia a dia da nossa família, e as coisas fluam com alegria, com prazer, com união, com entendimento, né? Para que não tenha estresse entre o marido e a mulher, para que não tenha sobrecarga sobre a mulher, né? Sobre as nossas costas, para que não tenha também culpa sobre os filhos. Enfim, então por isso que eu quis trazer a importância do planejamento. E uma agenda bem organizada, ela é crucial para isso, né? Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de organizar a minha semana. Então, eu coloco ali, geralmente na segunda-feira de manhã. Talvez eu precise ajustar isso para ou na sexta-feira ou no domingo à noite, enfim. Porque eu percebo ainda atropelando um pouco a minha manhã. Eu pego todas as minhas tarefas da semana e anoto. Eu sou analógica, gente. Eu anoto em papel. Eu até tenho a ferramenta aqui no celular, né? O bloco de notas, o próprio tarefas do celular, se não me engano é assim que se chama, o aplicativo, o que vem no celular mesmo. Eu vou anotando lá tudo que eu tenho que fazer também, mas eu sempre tô com papel, eu preciso anotar, escrever. E aí eu vou organizando e distribuindo ao longo dos dias isso, marco os horários, tudo certinho. E vou conseguindo executar. E não tem nada mais prazeroso do que ticar itens da sua lista de to-do list. Vocês também têm sentem esse mesmo prazer em ticar os seus itens da sua to-do list? Porque eu sinto. E aí a gente sente que de fato a gente se propôs a fazer alguma coisa e a gente fez. Então a gente confia na gente mesma porque a gente fez aquilo. Então o que eu gosto de ter muito na minha lista de planejamento, né? Na minha lista, meu to-do list da semana e depois dos dias. Ter coisas, separar o que é da casa. Então, preciso fazer a compra da semana, preciso conversar com a minha funcionária sobre qual vai ser o cardápio da semana. Ou se você precisa fazer a comida da semana, separar o que você vai fazer, qual vai ser a base, quais vão ser as proteínas, vai deixar congelado, não vai deixar congelado. Se for parar para cozinhar, já para, às vezes vai demandar mais tempo para você, mas você já para, cozinha para alguns dias ou para a semana toda, se você ficar ok de congelar a comida. E aí já faz essa organização da semana toda, né? Faz o almoço e a janta já deixa congeladinho e tal, enfim. Então são coisas que demandam tempo, mas a gente precisa parar
pra fazer. Por mais que demande tempo, a gente tem que parar e fazer. Porque se a gente não faz, a gente vai resolvendo, vai apagando os incêndios aos poucos, achando que a gente está investindo menos tempo naquilo. Mas não, no final das contas, você despendeu mais energia, você ficou mais irritada, você ficou mais estressada, você descontou mais na família, porque a gente desconta, você descontou mais na comida. E aí gastou mais tempo no final das contas. Então, por isso que é legal a gente se programar, se planejar. Uma metáfora que eu gosto muito de usar nesse momento é quando você está na estrada e você se perdeu. Você precisa parar e recalcular a rota, né? O teu Waze da tua vida precisa parar e recalcular a rota. Então, às vezes a gente precisa parar e olhar pro mapa. Botar ali no rotas, sabe, do Waze, falar assim, qual caminho eu quero seguir? O mais rápido, o mais seguro, o mais curto, qual caminho que eu quero seguir? Então a gente precisa comunicar isso pro Waze da nossa vida e entender qual caminho a gente quer. Então, para isso a gente tem que parar, sabe? Porque enquanto a gente tá perdida, se continua andando, não, eu acho que é ali, 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 a gente só continua mais perdida. E acaba gastando mais tempo com isso, não investindo tempo na coisa certa. Então, o que eu queria trazer para vocês sobre essa questão do planejamento é isso. Quero que vocês compartilhem aqui comigo o que vocês sentem com relação a isso, se vocês conseguem se organizar, se vocês sentem que de fato ainda é um desafio e se vocês percebem o quanto isso reflete na vida. Não é se vocês acham, é se vocês percebem, porque eu percebo constantemente. Quando a minha agenda tá desorganizada ou quando a minha casa tá desorganizada, batata. Eu fico perdida, sabe assim? E aí quando eu começo a organizar as coisas, tudo flui, sabe? Tudo flui lindamente, naturalmente. É muito gostoso viver assim. E aí depois começa de novo. Então são ciclos, né? São picos e vales. Picos e vales, picos e vales. Mas eu tô trabalhando aí para viver nessa constância também do planejamento e da organização. E uma dica que eu dou para vocês, além de fazer a sua lista de tarefas da semana, incluir o seu autocuidado, incluir o seu... eu comecei a falar e não parei, né? Não continuei, parei na organização da casa. Incluir o seu autocuidado, a organização da sua casa, seu momento de qualidade com a sua família, tanto com filhos quanto com o marido, para quem tem filhos, para quem tem marido. O seu momento profissional, óbvio, tem a sua responsabilidade profissional e saiba quando começar e também saiba quando parar. Não permita que ser uma workaholic seja uma qualidade sua que te rouba o protagonismo da sua vida. Porque ser workaholic pode ser lindo aos olhos do mundo, mas pode te adoecer em algum momento da sua vida. Então desfrute da sua vida. Eu sei que você ama trabalhar, eu também amo trabalhar, amo fazer o que eu faço, mas eu preciso calcular o meu momento de parar. E inclusive, ontem eu fui dormir bem frustrada com isso, porque ontem eu não soube dizer para mim. E as meninas foram dormir sozinhas, porque eu estava trabalhando e eu pedi para Alice ler para Bela, porque eu não conseguiria ir. E isso me custou muito. Me custou muito. Mas também, hoje já acordei, ressignifiquei, dei um beijinho nas duas, tive meu momentinho ali com elas, me perdoei também, porque também a mãe para se culpar é uma unha de mindinho, né, gente? É assim, já se culpa. Então, acolha-se, sabe? Cara, a gente vai falhar, a gente falha o tempo todo. A gente vai falhar, a gente precisa reconhecer quando a gente falha, né? Não reconhecer a nossa falha não ajuda também, negar o óbvio não ajuda. Eu reconheço as suas falhas, eu reconheci a minha falha ontem, conversei com elas, o Humberto me ajuda muito nesse processo também. Ele fala, pega leve com você, cara, pega leve com você. Você tá numa fase aí desafiadora, tal, de começar a colocar o seu projeto para caminhar e tudo mais. Então pega leve contigo, elas te amam, elas entendem, tá tudo certo. Então ter um bom auxílio nesse momento ajuda pra caramba também, né? Então pega leve com você, sabe? E se priorize também. Coloque-se na sua lista de tarefas da semana. E conte pra você que você é confiável. Se propôs a fazer uma coisa, faça. Hoje, por exemplo, eu tenho que trocar 2 pneus do meu carro. Quer dizer, pelo menos um pneu do meu carro, que eu descobri que tem um prego enfiado nele. Eu vou ter que trocar. Não sei se é o pneu inteiro, a roda, enfim. Não interessa isso, né? Mas é uma coisa que eu preciso fazer por mim hoje.
pela minha vida, né? Hoje. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Quero saber de vocês aí, se vocês percebem, né? Como eu estava dizendo, se vocês percebem essa questão da bagunça, como uma coisa interfere na outra. E além de fazer a sua lista de tarefas dessa forma que eu te descrevi, também arrumar uma gaveta ou um armário. Quem sabe pegar o seu closet lá, pegar o seu guarda-roupa e tirar roupas que já não te servem mais? Eu, nessa fase de emagrecimento, 25 quilos mais magra, eu confesso que tiveram dias que eu tive várias catarses no meu guarda-roupa. Eu olhava para algumas roupas e eu falava, não, essa roupa eu não vou doar não, porque quando eu engordar de novo, eu vou precisar dela. Olha isso. E aí teve um dia que eu cheguei e falei, o quê? Eu nunca mais quero voltar pro lugar de onde eu saí. Vou quebrar as pontes. Catei tudo. Ainda tem coisa lá, que ainda tá grande, mas que eu uso, que ainda meio que serve, sabe? E eu ainda vou catar de novo. Já mexi bem umas 4 vezes no meu guarda-roupa. Coisas que não me servem mais. Aquelas roupas, eu abençoo elas, porque elas fizeram parte de um momento da minha vida e me ajudaram. Mas elas não me servem mais para a Bruna de hoje. Não estão mais de acordo com o meu momento de hoje. E eu não quero voltar para lá. Então a gente tem que queimar as pontes. Minhas roupas agora são todas as pequenas. E eu que literalmente corra e feche a boca para continuar cabendo nelas. Porque essas são as roupas, são as novas vestes da nova Bruna. Entende? Então te convido a ter esse mesmo olhar para o seu guarda-roupa, para sua gaveta de cacarecos, para o seu armário de cacarecos. Organize-se para você conseguir fazer isso, mas não postergue muito. Comece por uma gaveta. Sabe, o seu armário de roupeiro, de repente, eu não sei. O que veio na sua mente agora que você falou assim, não quero olhar para isso, é isso que você tem que olhar. É isso aí que você tem que olhar, tá bom? E conta pra gente aí, qual vai ser a gaveta? O que você vai colocar na sua lista ou o que não tava na sua lista, tá bom? Beijo, meninas!